Fala, torcida tricolor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gabriel Linhares, falo aqui pelo canal Recanto Tricolor, sempre com a finalidade de trazer informações, notícias, né, sobre o nosso Fluminense. Gente que vem atravessando aí reta final de temporada, né, Campeonato Brasileiro, a tão esperada decisão na Copa do Brasil, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o jogo de amanhã. Mas antes, lembrar você, pedir com carinho para que você, né, faça a sua inscrição, né, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Como diz o meu saudoso amigo Vilela, né, não custa nada no seu bolso deixar a sua inscrição, né, ele fala muito isso no canal dele lá. Então, pedir a você a sua inscrição, você deixa seu like aí e compartilha o máximo que você puder com os amigos aí tricolores, né, para que a gente possa crescer aqui com o trabalho. Como eu falei, amanhã a gente entra em campo novamente, né? Então esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho tudo sobre o jogo, como é que vem o Fluminense, né, as últimas informações, a rodada, né, que já começou hoje, né? Tô falando um dia antes da partida. Então, inclusive uma excelente rodada até aqui, a rodada, os adversários, né, diretos ali do Fluminense na tabela, tropeçaram, que é o Bahia, que está em quinto, o Vasco, que vinha logo atrás. Então é uma boa notícia pra gente, né? A rodada já começou boa pra gente e, né, se Deus quiser, depender aí do nosso Fluminense, pode terminar ainda melhor, né? Como eu falei, Bahia e Vasco, o Vasco perdeu em casa, para mim assim uma surpresa enorme, porque vai atravessar também uma sequência dura e hoje em tese era o adversário assim mais fraco, né, que tá ali embaixo, Juventude, mas uma derrota assim surpreendente de 3-1, e deixou o Vasco assim cada vez mais distante, até mesmo de uma pré-Libertadores ali, que eu acho que vai ficar mais difícil de chegar agora, até porque tem que torcer para os que estão na frente perder, né, e não está conseguindo ganhar jogos, vem de 3 derrotas. O Diniz, né, a gente já conhece um pouco o trabalho do Diniz, é um trabalho que tem validade, mas isso é bom pra gente, né? E o Bahia também, que foi até o Sul, enfrentou o Inter e empatou. Saiu perdendo, mas conseguiu arrancar o empate. O Bahia que hoje, né, com a final brasileira de Libertadores, tá pegando ali a última vaga direta, que é o G5. Virou G7, né? O sexto e o sétimo joga pré. E do quinto em diante, para cima, né, é a vaga direta. E o Fluminense, com esse tropeço do Bahia, fica agora só a 3 pontos de chegar na vaga direta. Então, assim, o jogo de amanhã se tornou muito importante pontuar. Vou falar um pouquinho no final também sobre isso. O Bahia, que inclusive a gente tem um confronto direto aqui no Rio contra o Bahia, tá? Então, assim, fundamental o jogo de amanhã a gente conseguir pontuar, quem sabe, né, com a vitória e conseguir essa vaga direta aí já sem precisar da Copa do Brasil, que aí falei no vídeo anterior aqui, seria uma pressão a mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Os adversários diretos do Fluminense tropeçaram e a rodada começou muito boa pra gente. Essa reta final agora vai ser quarta e domingo, sábado, quinta, jogo um atrás do outro, né? Quanto ao jogo de amanhã, o Fluminense já se encontra em Belo Horizonte, o Fluminense já está em BH. O time em si, né, pelas últimas apurações aqui, as últimas informações que eu olhei aqui, não deve ter muita novidade. Deve ser o time que vai vir jogando, já vem jogando aí, jogou contra o Mirassol. Se fosse colocar aqui, talvez de novidade seria só a presença do Thiago Silva, né, que viajou, embarcou, tá com a equipe. Thiago Silva que não jogou, né, no jogo contra o Ceará, foi poupado. Então, hoje, diferentemente, tá lá. Riquelme também embarcou, também vai jogar. Não é que vai jogar, né, mas tá com a equipe. Mas dos demais, assim, nenhuma novidade. O
o Fábio, que tem aí uma relação com o Cruzeiro, né? É o seu ex-clube, é ídolo lá. Então, assim, tem algumas imagens aí dele lá do embarque, do desembarque do Fluminense lá na porta do hotel, ele sendo muito tietado, sendo muito procurado. Então, é um ex-clube, né? E vai estar enfrentando o Cruzeiro em Minas, que é uma cidade onde ele é muito querido, né? O Fluminense não deve ter novidade no time, deve ser o mesmo time que vem jogando aí nos últimos jogos, com Thiago Silva, Freitas, Fábio, Samuel Xavier, René, Martinelli, Hércules e Acosta, que também não jogou contra o Ceará, né? O jogo lá, Ceará. E a gente hoje é uma realidade nossa, quando o Acosta não joga, o time fica deficiente. O time do Fluminense hoje é deficiente sem o Acosta, tanto na criação, na organização do meio-campo, né? Mas hoje desembarcou, deve ir a campo com certeza. E o ataque, né, aquilo que a gente já vem falando aqui, né, deve ser... E tem feito alguns rodízios, né? Às vezes John Kennedy, às vezes Cano. Então, vamos ver, né, quem deve vir. Eu arrisco dizer que ele deve seguir com John Kennedy e, de repente, fazer aí a alteração que ele vem feito, às vezes, como por exemplo no último jogo colocou Everaldo, né? Mas as pontas, Serna na ponta, Canóbio na outra, não deve ser nada diferente disso, né? Até então não tem nenhuma notícia, nenhuma informação de alguma coisa que possa ser diferente, né? E amanhã é um adversário que, dentro dessa sequência aí, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, eu particularmente, né, a minha visão é que é o adversário, assim, em tese, mais tranquilo de se pontuar, mas não vai ser fácil, porque o Cruzeiro também está brigando na parte de cima, ali na ponta, ainda de repente sonha com o título, né? Então não vai ser fácil, mas considerando a dificuldade que a gente tem tido contra o Flamengo e Palmeiras, eu acho assim, e até o histórico, né? Vou falar agora aqui um pouquinho do histórico. Os últimos 5 jogos, eu puxei aqui alguns dados sobre esse confronto, dados do Flash Score. Quem quiser puxar, pode puxar também aí, acessível. Os últimos 5 jogos, tá 3-2 Fluminense. Então assim, o Mineirão também, para mim, assim, eu vejo que, né, não é um estádio de pressão como é o Allianz Parque, como é um Fla-Flu, por exemplo, que muitas das vezes a maioria da torcida é deles. Então, assim, o Mineirão não tem essa... É difícil jogar fora de casa, nunca é fácil, mas eu não acho assim o Mineirão com uma atmosfera de pressão como é em São Paulo e em outros estádios que o Fluminense costuma jogar e tem muita dificuldade. Então, assim, eu tô com um sentimento bom, né, de que vamos pontuar, né? Quem sabe, né, com a vitória seria assim, perfeito. O Zubeldia que ainda não conseguiu ganhar ainda com o Fluminense fora de casa. Então, mais uma oportunidade do Fluminense, de repente, trazer essa vitória aí, né, e terminar a rodada de forma perfeita, já colando ali em quinto colocado, né? Então, é isso. Quanto à equipe, não tem muitas novidades, vai ser o mesmo time que já vem jogando. Tem essa questão do histórico recente aí, né, no brasileiro. A gente tem pelo menos no corte, né, desse corte de 5 jogos para cá, a gente tem uma leve vantagem sobre o adversário, né? Então a expectativa é muito boa para o jogo de amanhã, pelo menos para mim. Estou confiante que a gente possa pontuar. E vamos estar startando essa sequência aí, né? Que também acho que vai ser decisiva não só para o Fluminense, mas para o campeonato. Depois do Cruzeiro a gente vai pegar os adversários direto ali na ponta da tabela, né? Então amanhã se inicia essa sequência e vamos torcer aí para que o Fluminense consiga fazer uma boa partida e consiga sair, né, pontuando, quem sabe com a vitória, né? Então é isso. Lembrar você, né, de continuar acompanhando a gente, se inscrever no canal. Esse mês de novembro aí tem muita coisa, muita novidade,
E a gente vai seguir aqui trazendo para você a informação. Então, é isso. Saudações tricolores e até a próxima.